Vamos então começar agora a leitura do 28. Você que entrou agora, bem-vindo. Fizemos a leitura do 29 e vamos começar agora a leitura do 28 para poder salvar. Então vamos lá ler Provérbios 28. Deixa eu dar uma pausinha para beber uma água. Amém? Bora? Provérbios 28. Os maus fogem, mesmo quando ninguém os persegue, mas os justos são corajosos como o leão. Quando há desordem no país, os governantes são muitos. Mas um homem com entendimento e sabedoria sabe manter a ordem. Um governante pobre que oprime os pobres é como uma chuva forte que destrói as colheitas. Os que não obedecem à lei estão do lado dos maus, mas quem obedece à lei luta contra elas. Os maus não entendem a justiça, mas os que procuram o Senhor entendem tudo. É melhor ser pobre e honesto do que rico e desonesto. O filho que obedece à lei é inteligente, mas o que anda com glutões envergonha o pai. Bora lá, Provérbios 28, capítulo 7. Eu falei isso aqui na semana passada, eu não sei qual, mas eu falei que há capítulos anteriores de Provérbios que fala sobre o muito você comer o mel, sobre você comer até vomitar. E aí eu volto aqui falando pra vocês. Tá errado isso do povo falar que crente não bebe, mas come. Errado. Crente deveria ser conhecido como o povo que menos come. Por quê? Porque uma das disciplinas que o Senhor deixou para nós é jejum e oração. Então nós devemos jejuar. Logo, por isso, nós não deveríamos ser chamados de glutões. E é que a palavra do Senhor diz que quem anda com glutões envergonha o Pai. Então nós temos que ter muito discernimento e cuidado com aquilo que nós comemos, com aquilo que nós fazemos, porque nós somos templo do Senhor. O Senhor fala que você não deve comer até passar mal, até vomitar. Tá? O Senhor fala que você deve cuidar do seu corpo, do seu templo. Provérbios nós vimos sobre isso. Então, cuidado com a alimentação. Se você acha às vezes que você está partindo por essa questão de comer muito, que pode ser alguma coisa emocional, pede o Senhor para revelar. Às vezes a gente precisa de ajuda também para emocional, porque a nossa tendência é ir por algum escape, né? Às vezes sei lá, é bebida, é fumar, é se prostituir, é N coisas. E talvez são excessos que nós temos. E o Senhor nos chama para olharmos, vermos o que nós temos de errado, o que não agrada a Ele, e colocarmos diante dos pés dEle. E às vezes nós precisamos de ajuda mesmo emocional, porque o Senhor nos ajuda espiritual, mas às vezes nós precisamos de ajuda emocional. Então tomem cuidado com isso. Amém? 8. Tem que ir logo, porque eu tenho pouco minuto, senão vai cortar a live. Tem 15 minutos. Quem acumula riqueza emprestando dinheiro a juros irá perdê-la para alguém. Quem tem compaixão dos pobres, para alguém que tenha compaixão dos pobres. Então aqui, cuidado. Você que empresta dinheiro para os outros, que acumula bens, isso daqui se chama agiotagem. Então você que trabalha com agiotagem, na palavra do Senhor diz que quem acumula riqueza emprestando dinheiro a juros irá perdê-las. Não sou eu que estou falando, não é a Edilene que está falando mal do agiota, não é a Edilene, não sou eu. É a palavra do Senhor que diz. Cuidado, se você acumula dinheiro emprestando dinheiro para os outros com juros, Deus está falando que você vai perder esse dinheiro. Quem não quer saber da lei,
até a sua oração é detestável. Então, né, você que não aprende sobre a palavra do Senhor, que não quer seguir princípios, o Senhor está falando que a sua oração não é ouvida. Quem leva uma pessoa honesta pelo mau caminho cairá na sua própria armadilha. Mas boas coisas acontecerão a quem faz o bem. O rico pensa que é muito sábio, mas o pobre que é inteligente sabe muito bem quem ele é. Então aqui está falando dos ricos que são desonestos, que acham que são muito sábios, e às vezes nós sabemos que tem pobres que são mais sábios do que ele. Então ele está falando, tome cuidado com isso, porque as pessoas sabem quem você é. 12. Quando os justos triunfam, todos se alegram, mas quando os maus ganham poder, todos se escondem. Quem esconde seus pecados nunca terá sucesso. Eu amo esse daqui, Provérbios 28, 13. É o versículo que eu uso para minha vida. Já falei sobre eles na célula quando eu fui levar a palavra. Eu amo. Quem esconde seus pecados nunca terá sucesso, mas quem confessa e os abandona será perdoado. A palavra do Senhor diz: quem encobre suas transgressões, seus pecados, nunca prosperará. Mas quem confessa e deixa, encontra misericórdia. Então não basta somente você se arrepender, tá? A palavra do Senhor diz que você tem que expor, você tem que confessar. Ai, Edilene, como assim? Tem pecados que você vai ter que confessar. Mas você tem que procurar alguém de confiança para você confessar. E além de você confessar, você tem que abandonar. Na minha versão, eu acho que é melhor, né? Deixar. E aí você sim será perdoado. Aí no caso assim você encontra misericórdia. Então, quem fica escondendo pecado tá de pecado, pecado tá de pecado. E às vezes não vê a vida andando, às vezes não vê as coisas acontecendo. Às vezes você não sabe, não entende que o Senhor está falando que você precisa se expor à luz, deixar de cometer esse pecado. E assim você vai alcançar misericórdia, assim você será perdoado, tá? Pecado que você comete contra o outro, que fere o outro, tem que ser confessado. Tá? Tem pecados que você só vai confessar para o Senhor, mas só o fato de você já estar ali abrindo a sua boca, confessando para o Senhor já está te curando. Tem pecados que você vai precisar confessar para o outro. Que se for uma pessoa, por exemplo, você feriu alguém ou machucou alguém, é igual, por exemplo, o caso de traição, que é o único que vem na minha mente. Você denigriu não somente seu corpo, mas o corpo do seu cônjuge também. Você vai ter que confessar pro seu cônjuge. Você vai ter que confessar pro seu cônjuge. E aí você vai ter que reparar esse BO que tu fez, tá? Mas tem alguns, por exemplo, que não necessariamente você precisa ir para alguém e confessar. A não ser que aquilo te perturbe muito, que você veja que aquilo ainda é uma brecha, e que vira e mexe você cai naquele pecado, aquele pecado fica te martirizando na tua mente, então quer dizer que você precisa trazer à luz. E aí sim, você tem que confessar aquele pecado, porque às vezes você confessando para alguém, Deus traz luz àquilo, e aí através disso você é curado. Então, pode ter certeza que Deus vai te direcionar a forma que você deve fazer. Por que eu tô falando isso? Porque já aconteceu comigo. E já tem acontecido comigo há um tempo. Então, às vezes vai ser necessário você confessar para alguém, você falar para alguém. Às vezes não, às vezes só em oração você e o Pai, o problema é resolvido. Mas não deixem de confessar, tá bom? É isso. Olá, Vanessa. Tô lendo Provérbios, se quiser, sinta-se à vontade. Provérbios 28, 13. Então, só para finalizar. Depois eu falo mais sobre esse versículo, que é o meu preferido. E aí vocês sabem que vai ser esse que eu vou marcar, né? Ai, gente, eu esqueci de falar.
você que tá vindo aqui assistindo primeira vez no YouTube, bem-vindo, meu nome é Edilene, estamos lendo Provérbios. Eu sempre esqueço de falar. Se você é novo aqui no canal, estamos lendo Provérbios, todos os dias, um dia referente a um Provérbios. Nós não lemos o 28, que foi ontem, porque ontem foi domingo, e aí eu não consegui ler, então eu tô lendo hoje o Provérbios 28. Vai ficar aqui salvo no meu canal, para vocês verem todos os dias, se vocês estiverem interessados. Então, bora lá para Provérbios 14, 28, 14. Feliz é a pessoa que sempre vive no temor do Senhor, mas quem é teimoso cairá na desgraça. Eu vou anotar isso daqui também, é um Provérbios que me marcou muito. O mau governante que domina o seu povo pobre é como um leão que ruge ou um urso com fome. Um líder que não tem entendimento explora o povo, mas o que não é ganancioso governará por muito tempo. Então aqui o Senhor já está falando sobre como governar, como saber governar, e às vezes nós sofremos por conta disso. O assassino nunca terá paz, andará fugindo até morrer. Que ninguém o ajude. Não tem muito o que falar não, né? Porque tá falando que o assassino será sempre fugitivo. Não tenho o que falar pra vocês. Quem vive honestamente será salvo, mas o mal morrerá de repente. Às vezes nós vemos algumas mortes repentinas assim, e aí novamente, eu já falei pra vocês, tem que entender se é alguma legalidade, tem que entender o que está se tratando ali. Mas o provérbio já diz. Quem trabalha terá muita comida, mas quem passa a vida sonhando não sairá da pobreza. Deixa eu ler no meu versículo. O que lavra a sua terra viverá e fartar-se-á de pão, mas o que se ajunta aos vadios se fartará da pobreza. Aqui não tá falando a versão original é mais fácil. Não tá falando daquele que vive sonhando, mas tá falando daquele que se ajunta aos vadios, no sentido de não faz nada, não gosta de fazer nada. É aquele que é acomodado, só fala e não faz. Tá falando que aqui você será pobre. 20. A pessoa fiel será muito abençoada, mas quem quer ser rico depressa não escapará do castigo. Não é justo julgar mostrando parcialidade, mas algumas pessoas podem ser subordinadas até pelo preço de um pão. O ganancioso só pensa em ficar rico e não entende que está perto de se arruinar. Novamente, nós já lemos aqui em Provérbios várias vezes falando sobre riqueza e prosperidade, que não é errado. Mas Provérbios fala sobre os meios que você quer adquirir riqueza e como você adquirir essas riquezas. Isso sim pode ser um problema. No final, quem corrige o outro é melhor amigo do que quem está sempre elogiando. Gente, prazer, Edilene, tá? Quem rouba os pais e afirma que não fez nada de errado é amigo dos bandidos. O ganancioso provoca brigas, mas prosperará quem confia no Senhor. Quem só confia em si mesmo é insensato, mas o sábio foge do perigo. Quem ajuda os pobres não terá falta de nada, mas quem recusa ajudá-los terá muitos sofrimentos. Quando os maus ganham poder, as pessoas se escondem, mas quando eles desaparecem, os justos aparecem de todo lado. Amém? Bora lá, então, versículo que mais me marcou. Vários aqui me marcaram muito, mas não adianta. O versículo da minha vida é 28:13. Não adianta, eu sempre falo dele, sempre vou falar dele, porque é a base para libertação, é a base para você ser liberto de qualquer amarra, de qualquer mal, de todo engano de Satanás. É você confessar os seus pecados, deixar.
Porque a partir do momento que você confessa o seu pecado e deixa, você encontra misericórdia. A palavra do Senhor diz que você é perdoado, que você encontra misericórdia. Então você tem que se arrepender, você tem que deixar o seu pecado, você tem que confessar. Então por que esse versículo me marcou? Porque esse versículo é a base. E nós vemos vários deles na Bíblia que falam sobre isso, tá? Sobre se arrepender e confessar. Porque esse versículo é a base da libertação. É a base para libertação. Por que, Edilene, é a base da libertação? Porque Deus fala que Ele deve trazer a luz onde há trevas. Se há trevas na sua vida que foram abertos por conta de pecado, e lá não há luz, não há presença do Senhor, você não vai ser liberto nunca. Porque a luz confronta as trevas. Então, a treva é tudo aquilo que está escuro, tudo aquilo que está escondido. Então, se o seu pecado está escondido, ele está no escuro. Se ele está no escuro, o Senhor não habita ali. Se o Senhor não habita ali, você não vai ser limpo. Se você não vai ser limpo, você não vai ser liberto. Se você não vai ser liberto, você não vai andar de acordo com aquilo que o Senhor quer que você ande. Logo, você não vai ser uma pessoa próspera. Então, tudo que está nas trevas, tudo que está na escuridão, não habita o Senhor. Não tem como você prosperar. Então, você precisa se arrepender, você precisa confessar e você precisa deixar. O mais importante. Porque às vezes nós temos a tendência de, ok, falei, eu fiz isso de errado, acabou. Tá, você se arrependeu verdadeiramente? Você deixou de fazer aquilo? Edilene, eu caí, não consegui. Ok, às vezes, dependendo do que for, é normal nós não conseguimos permanecer. Às vezes a fraqueza vem e nós caímos. E ok, o Senhor não julga isso, o Senhor não condena aquele que cai, tá? O Senhor só fala para nós cairmos e levantarmos. E aí você vê, olha, eu tenho muita dificuldade nesse pecado aqui. Mas eu tô aqui confessando a você que eu tenho dificuldade nesse pecado. Mas eu não quero permanecer nesse pecado, eu quero deixar esse pecado. Pronto, o inimigo já não tem mais acesso. E agora você ir lá, reparar essa brecha, perguntar ao Senhor aonde está a raiz daquilo, por que aquilo começou, fechar, confessar, fechar aquela brecha e pedir ao Senhor para a misericórdia dele te alcançar, você ser restaurado, você ser curado naquela área e você ser liberta. É um processo. Tem gente que vai conseguir de um dia para o outro, tem gente que vai demorar mais tempo. Então, nós devemos passar isso para a cruz, nós devemos entregar aos pés do Senhor, nas mãos do Senhor, porque Ele é o único que é capaz de nos curar, tá? Nós não temos esse dom, essa capacidade de nos autocurarmos. Só o Senhor consegue nos curar e só o Senhor consegue nos libertar. Então, esse versículo é a base para a libertação. Por isso que esse versículo me marcou. E é só isso. O que eu aprendi? Eu aprendi que a luz... Gente, eu tenho 5 minutos, tenho que finalizar aqui. A luz não habita nas trevas. E para levarmos uma vida de acordo com aquilo que o Senhor quer, precisamos confessar nossos pecados para as pessoas corretas, tá? Nos arrepender e deixar. E é assim que nós somos sarados, é assim que nós somos tratados, é assim que nós somos libertos, ok? O que eu preciso mudar?
Eu vou anotar aqui o meu, vocês anotam de vocês, tá? Ok. Como vou aplicar isso hoje? Também eu vou anotar o meu e aí vocês anotam de vocês, tá? Porque o meu tem a ver com essa palavra, então algo pra mim. Ok. E agora, algo que eu sou grata. Eu sou grata porque eu aprendi, desde quando eu comecei a estudar sobre libertação, a estudar sobre intercessão, eu já falei isso aqui, né? Eu amo. Eu descobri que é o chamado pelo qual o Senhor me chamou, né? Intercessão e libertação. A partir do momento que eu aprendi que isso é uma ferramenta, é a maior ferramenta, eu tenho praticado isso e o Senhor tem me levado a isso. Então, algo que eu sou grata ao Senhor por ter me ensinado desde cedo da minha conversão, né? Quando eu voltei pro Senhor, essa ferramenta, que é você confessar seus pecados, se arrepender e deixar. Então, eu sou grata ao Senhor por Ele ter me ensinado desde cedo que isso é a chave para nós mudarmos as nossas vidas. Tem gente dentro da igreja há anos, nunca confessou um pecado para um pastor, para um irmão, para um marido, e vive anos e anos e anos aprisionados àqueles pecados. E aí não consegue mudar, não consegue romper, não consegue ficar livre, vira e mexe, cai de novo. É por isso, porque não confessou, não deixou. Às vezes até se arrependeu, mas não confessou. E às vezes Deus quer que você traga a luz a isso. Porque, gente, nós temos que parar com receio de... E Deus falou isso muito pra mim, tá? Receio da nossa... Qual é a palavra que nós podemos utilizar? Ai, Jesus. Esqueci a palavra. Tá na minha ponta da cabeça. Ai, reputação, tá? Nós temos que ter uma reputação em Cristo. Mas nós temos que entender que se nós aprendemos ou fizemos coisas erradas, tem coisas que precisam ser tratadas, nós precisamos expor isso às pessoas certas, pastores, pessoas confiáveis, para eles orarem pela gente, tá? Então, parar com medo do julgamento, tá? Porque só a palavra do Senhor que liberta. É só a palavra que liberta, então nós temos que ser libertos pela palavra. Eu tenho 2 minutos, deixa eu anotar para nós orarmos. Ok? 2 minutos, bora lá, senão eu não consigo salvar a live depois. Pai, te agradecemos mais uma vez por esse momento, por essa oportunidade, por essas vidas, por cada pessoa. Eu oro para que o Senhor venha de encontro e confrontar cada área escura e obscura das nossas vidas que ainda não trouxemos para a luz. Que o Senhor possa nos trazer o espírito de revelação, para que nós possamos ter revelação e entendimento daquilo que precisa ser tratado, sarado, curado, Pai. Nos livra, nos liberta, Pai. Que o Senhor possa nos trazer a revelação e a mudança.
Em nome de Jesus, que essa palavra de hoje, toda a leitura possa nos trazer o confronto, mas também um conforto. Age na vida de cada pessoa que está assistindo esse live hoje, que o Senhor possa trazer revelações, que eles possam entender mais do Senhor, Pai. Te peço, permaneça conosco, guardando as nossas vidas, nossas casas, nossas famílias, que nós não soframos nenhum mal, nenhum ataque, nenhum contra-ataque de Satanás. Esteja conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Obrigada, tá? Por vocês estarem aqui. Deus abençoe a vida de vocês. E lembre-se, não tem como nós prosperarmos no Senhor se nós não deixarmos que Ele entre nas áreas que precisam ser tratadas das nossas vidas, tá? Só assim o inimigo não tem acesso. Ok? Beijo. Amém. Fiquem com Deus. Até amanhã, se Deus quiser.